Boa tarde a todos, eu me chamo Ana Cristina e hoje nós vamos falar sobre a sintaxe. E o que é a sintaxe? Ela é a parte da gramática que estuda a estrutura e a organização das palavras dentro das sentenças. Para compreender essa estrutura, é fundamental entender três conceitos essenciais: frase, oração e período. A frase é qualquer enunciado que transmite uma ideia completa. Ela pode ter ou não ter um verbo. Aqui nós vamos ter alguns tipos de frase. A nominal, que não possui verbo, um exemplo disso é que lindo dia ou silêncio. A verbal, que possui pelo menos um verbo, um exemplo é o dia amanheceu lindo. Classificação das frases quanto à entonação. Nós vamos ter a declarativa, que expressa um fato ou uma informação, como por exemplo, hoje é segunda-feira. A interrogativa, que faz uma pergunta, que horas são? A exclamativa, que expressa uma emoção ou surpresa, que alegria te ver. A imperativa, que indica uma ordem, pedido ou conselho, como por exemplo, feche a porta, por favor. E a optativa, que expressa um desejo, como por exemplo, que Deus te abençoe. E o que vai ser a oração? Ela vai ser um enunciado que possui obrigatoriamente um verbo ou uma locução verbal. A estrutura da oração ela é composta por sujeito, que é quem pratica ou sofre a ação, e pelo predicado, que é aquilo que se declara sobre o sujeito. Um exemplo disso vai ser: o menino brinca no parque, na qual o sujeito vai ser o menino e o predicado vai ser brinca no parque. Classificação das orações. Nós vamos ter a oração absoluta, quando forma um período simples, exemplo, Maria chegou cedo. A oração coordenada, quando é independente dentro de um período composto, um exemplo, ela estudou bastante e passou na prova. A oração subordinada, quando depende de outra oração para ter sentido completo. Um exemplo, se você estudar, passará na prova. E por último, nós vamos ter o período, que é um enunciado formado por uma ou mais orações, e ele sempre vai terminar com um ponto final, interrogação ou um ponto de exclamação. Os tipos de períodos vão ser período simples, que contém apenas uma única oração. Um exemplo, o sol nasceu cedo, contém apenas uma oração. O período composto, que contém duas ou mais orações. Um exemplo, o sol nasceu cedo e iluminou a cidade, que contém duas orações. O sol nasceu cedo, mas iluminou a cidade. Vamos ter também a classificação do período composto, que vai ser a coordenação, onde as orações elas são independentes, como por exemplo, fui à escola e encontrei meus amigos. Subordinação, onde uma oração ela vai depender da outra para ter sentido. Por exemplo, se chover, não sairei de casa. Bom dia a todos, me chamo Elielso e vou estar falando sobre síntese de oração. Termos essenciais da oração. A síntese de oração estuda os elementos fundamentais da estrutura sintática, sendo os principais o sujeito e o predicado. O sujeito é um termo sobre o qual se faz uma afirmação, pode ser determinado, identificável e pode ser simples, composto ou elíptico. E também pode ser indeterminado quando não se sabe ou não se quer especificar quem pratica a ação. Também tem oração sem sujeito, quando não há agente, como fenômenos naturais, ou os verbos haver, sentido de existir e fazer, também tempo decorrido. Também temos predicado. O predicado traz a informação sobre o sujeito e é organizado em torno do verbo, que pode ser verbo de ligação, indica o estado do sujeito, exemplo, ser, estar, parecer. Temos também o verbo intransitivo, possui sentido completo e não exige complemento. Exemplo, ela sorriu. Também temos o verbo transitivo, necessita de complemento, que tem direito e indireto. O direto sem preposição. Exemplo, ele comprou um carro. O indireto com preposição. Ela gosta de música. Temos também o direto e indireto. Exige de dois complementos. Exemplo, ele deu um presente ao amigo.
Boa tarde, minha querida professora maravilhosa Vanessa. A senhora está viajando, mas viemos aqui apresentar o nosso seminário. E eu, Moacir Xavier, do terceiro ano de Redes Computadores, vou estar falando sobre a classificação dos predicados, né? Bom, primeiro dando uma introdução, o predicado é a parte da oração que contém um verbo e informa algo sobre o sujeito. Ele pode expressar uma ação, um estado ou ambos ao mesmo tempo. Para isso, é classificado em três tipos: o predicado nominal, o predicado verbal e o predicado verbal nominal. Cada um deles possui uma estrutura específica e desempenha um papel fundamental na construção da significação da oração. E o primeiro tópico é o predicado nominal, que ele é responsável pela expressão do estado, qualidade ou característica do sujeito. Ele é formado por um verbo de ligação e um predicado do sujeito. Ele também é responsável pelo verbo de ligação, que indica o estado, mudança de estado ou permanência. Temos aqui um exemplo abaixo da frase: a menina está feliz. O verbo de ligação é estar e o predicado do sujeito, feliz. Dando continuidade, temos o tópico 2, que é o predicado verbal. Ele indica a ação praticada ou sofrida pelo sujeito. Também ele é formado por um verbo significativo, que é um verbo que tem sentido completo. O verbo pode ser transitivo, que precisa de complemento, ou intransitivo, que não precisa de complemento. Alguns exemplos abaixo nós temos a frase: os alunos estudaram muito. O verbo de ação estudaram. E abaixo o outro exemplo: o cachorro correu pelo parque. O verbo de ação, correu. Dando continuidade, o tópico 3, temos o predicado verbal nominal. Ele tem por suas principais características a expressão de ação e estado ao mesmo tempo. Ele é formado por um verbo significativo e um predicativo, que pode se referir ao sujeito ou ao objeto. O verbo indicação e o predicado informam um estado ou característica do sujeito, do objeto. Temos alguns exemplos abaixo, como a frase: o professor chegou cansado. Verbo de ação, chegou. Predicado do sujeito, cansado. Ele pintou a parede azul. O verbo de ação, pintou. Predicado do objeto, azul. Boa tarde, eu me chamo Maico e estarei apresentando para vocês um pouco sobre o predicativo do sujeito. Bom, o predicativo do sujeito é um termo que indica uma qualidade, estado ou características do sujeito da oração. Ele aparece geralmente em orações com verbos de ligação, como ser, estar, parecer, permanecer e entre outros. Por exemplo, o dia está lindo. Lindo é o predicativo do sujeito. O dia pode descrever como ele está. Bom, o predicativo do sujeito pode estar ligado ao sujeito por meio de um verbo de ligação, como nos exemplos acima, ou pode se aparecer em frases sem verbo de ligação, mas mantendo a função de caracterização. Também temos o predicativo do objeto. O predicativo do objeto é um termo que indica uma característica do objeto direto ou indireto da oração. Ele aparece geralmente em orações com verbos transitivos que expressam a ação. Bom, um exemplo: chamaram João inteligente. Inteligente caracteriza. João é o que é o objeto direto da oração. Considero esse filme chato. Chato caracteriza. Esse filme é o que é objeto direto. Diferente do predicativo do sujeito, que descreve o sujeito, o predicativo do objeto atribui uma característica ao objeto dentro da estrutura da oração. Olá, eu me chamo Evaristo e vou estar falando sobre os termos integrantes da oração. Bom, os termos integrantes da oração são aqueles que complementam o sentido de verbos ou substantivos, e também adjetivos e advérbios.
dentro de uma oração. Bom, eles são essenciais para que a mensagem seja transmitida de maneira mais clara. Bom, vamos falar aqui sobre o objeto direto. Bom, o objeto direto é o complemento verbal que se liga a um verbo transitivo direto, sem a necessidade de preposição. Bom, como exemplo, né, ele responde às perguntas como o que ou quem, feitas ao verbo. Um exemplo aqui é João. João comprou um carro. O que João comprou? Um carro, objeto direto. Outro exemplo seria Mariana escreveu um livro. O que Mariana escreveu? Um livro, que é objeto direto. Após o objeto direto, nós temos o objeto direto preposicionado. O objeto direto preposicionado é um caso especial em que, mesmo sendo objeto direto, ele parece precedido de uma preposição. Isso ocorre por várias razões estilísticas, eufônicas ou para evitar ambiguidades. Um exemplo é respeito ao meu pai. A preposição a foi usada para enfatizar o respeito pelo pai. Outro exemplo que seguimos é amamos a Deus. A preposição reforça o respeito e solenidade da frase. Compreendido? Logo após o direto preposicionado, nós temos o objeto direto pleonástico. O objeto direto pleonástico ocorre quando o objeto direto é repetido dentro da oração para dar ênfase. Como, por exemplo, a maçã eu a comi toda. Repetição do objeto seria a maçã e a comi. Em outro exemplo, nós temos o filme. Nós o assistimos ontem. Compreendido? Bom, objeto direto interno. O objeto direto interno é um termo que reforça o sentido do verbo. Bom, ele também é chamado assim porque vem de um substantivo cognato, que surge da mesma raiz, do próprio verbo. Temos, por exemplo, aqui, ó, viveu uma vida intensa. O verbo viver e o objeto vida são da mesma raiz. Todos são substantivo cognato. Bom, outro exemplo. Sonhou um sonho impossível. Sonhar e sonho são cognatos. Certo? Seguindo a linha, nós temos aqui o objeto indireto. O objeto indireto nada mais é que é o complemento verbal que se liga a um verbo transitivo indireto por meio de uma preposição obrigatória. Bom, ele responde às perguntas como, por exemplo, a quem? Para quem? De quê? Entre outros. Até porque trabalha com objeto indireto. Exemplo aqui que nós temos, né? Pedro obedece aos pais. Obedece a quem? Aos pais. Compreendido? Também temos outro exemplo. Ela gosta de chocolate. Gosta de quê? De chocolate, que é o objeto indireto. Bom, em seguida temos o objeto indireto pleonástico. O objeto indireto pleonástico ocorre quando o objeto indireto aparece antecipado e retomado por um pronome na oração. Temos, por exemplo, aos alunos, o professor lhes explicou a matéria. Outro exemplo é, a minha mãe nunca lhe faltei com respeito. Entendeu? Após o objeto indireto pleonástico, nós temos o complemento nominal. Bom, o complemento nominal é um termo que completa o sentido de substantivos, adjetivos ou advérbios, sempre com o uso de uma preposição. Temos, por exemplo, tenho medo de altura. De altura completa um sentido de medo. Sem a palavra de altura, não vamos saber do que ela tem medo. Compreende? Ela é favorável à mudança. Bom, a mudança completa favorável. Tá compreendido? Bom, em seguida, agente da passiva. O agente da passiva é o termo que indica quem pratica a ação em uma oração na voz passiva. Bom, ele aparece sempre precedido pela posição por ou de. Temos como exemplo, por exemplo, o livro foi escrito por Machado de Assis. Machado de Assis é quem praticou a ação de escrever, certo?
A cidade foi destruída pelo furacão. O furacão é quem destruiu a cidade, certo? Bom dia, meu nome é Wilker e agora eu vou falar um pouco sobre os termos acessórios da oração. Bom, eu coloquei aqui 4 termos acessórios da oração, que são o adjunto adnominal, o adjunto adverbial, o aposto e o vocativo. O adjunto adnominal, ele é basicamente um termo que acompanha um substantivo. Ele pode dar uma característica ou especificar mais sobre esse termo, que o adjunto adnominal ele pode ser um artigo, ele pode ser um pronome, um adjetivo ou até um numeral. O exemplo que eu coloquei aqui é: aquela menina inteligente ganhou o prêmio. Nesse caso, aquela e inteligente, eles são adjuntos adnominais. Por quê? Porque eles detalham a menina, que no caso ela é inteligente, e é aquela menina. Agora, no adjunto adverbial, ele é basicamente o que modifica um verbo, um adjetivo ou até outro advérbio. Ele indica circunstâncias como o tempo, o modo, o lugar e etc. Eu coloquei aqui 2 exemplos, que é: ela saiu rapidamente e nós fomos à praia ontem. Em rapidamente, ele está indicando o modo em que ocorreu a ação. E em ontem, ele tá indicando agora o tempo em que ocorreu a ação. Agora no aposto. O aposto é basicamente um termo que explica ou detalha melhor outro termo dentro da mesma oração, podendo ser uma explicação, uma enumeração, um resumo ou uma especificação. Nesse exemplo que eu coloquei aqui é: São Paulo, a maior cidade do Brasil, tem um trânsito intenso. Nesse caso, a maior cidade do Brasil é um aposto explicativo, porque ele esclarece quem é São Paulo, que é a maior cidade do Brasil. E o vocativo, ele é basicamente usado para chamar ou atrair a atenção de alguém. Ele não faz parte da estrutura da oração, mas é essencial para uma comunicação direta, que é basicamente uma comunicação de fácil entendimento. Ó, eu botei 2 exemplos aqui, que é: Pedro, vem aqui e meus amigos precisamos conversar. Pedro, vem aqui, está chamando, está atraindo a atenção de Pedro. E meus amigos precisamos conversar, está atraindo a atenção dos amigos para que eles conversem. Esses termos, eles ajudam a enriquecer a comunicação, tornando as frases mais precisas e expressivas. E é basicamente isso. Thank you. Thank you.